Um segundo abismo que talvez você está enfrentando e não está percebendo é o abismo que eu acabei de falar do tempo. É o tempo. O primeiro abismo, a língua. O segundo, que o Roy Zuck vai dizer, é o tempo, o Cronos. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Então, primeiro que ela foi escrita no intervalo de 1000 anos, 1500 anos. Então, ela tem um tempo muito grande entre Gênesis e Apocalipse. É muito tempo, só nisso é um tempo muito grande. E, às vezes, a gente não entende direito, a gente quer ler como se fosse um documento que foi tudo escrito no mesmo mês, no mesmo ano, mas você tem 1000 anos de diferença, e às vezes a gente não consegue ler um texto de 50 anos atrás. E aí a gente percebe que na verdade, imagina como é um texto de 1000 anos atrás, onde as línguas morreram durante esse escrito. Então, quando já estava no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, a grande maioria, usava já a versão hebraica, a versão da Bíblia hebraica em grego, a Septuaginta. Então, eles citam a Septuaginta, e hoje dá para se comparar literalmente que ele está citando uma tradução e não uma tradução original. Uma outra coisa, muito provavelmente Jesus falava em aramaico. Então, você vai ver várias vezes no Evangelho eles traduzindo isso. Então, provavelmente Jesus falava em aramaico, porque eles falam assim, porque Jesus falou talita cumi, que quer dizer menina levanta, e aí isso é o aramaico. Então, Jesus está falando em aramaico, a gente está lendo todo um texto em grego, sacralizando o texto em grego, mas Jesus já estava falando em uma outra língua, e quem está registrando a língua do povo. Então, você vai ver várias vezes Jesus falando eles não conseguem encontrar um equivalente na tradução, e aí põe o aramaico, mas o resto ele já põe no grego koiné. Olha só, eu espero que o que eu estou falando não te choque, eu espero que o que eu estou falando te abra a mente para um abismo. Mas o abismo tempo, por que é um abismo grande? Primeiro, porque você não pode encarar a Bíblia como se fosse um texto escrito há 30 anos atrás, 100 anos atrás. A Bíblia foi escrita há 3.000 anos atrás, e alguns trechos há 2.000 anos atrás. Então, só isso é uma barreira muito grande. Você tem que se dedicar, porque era uma outra cultura, um outro tempo, uma outra realidade. Então, por exemplo, o que aconteceu de 2.000 anos para cá? Primeiro, a gente descobriu que a Terra não era plana, era redonda, e que o Sol não girava em torno da Terra, e a Terra gira em torno do Sol, e que, na verdade, o sistema solar já está girando em torno de outra coisa aí. Então, assim, essa dimensão, quando você vai ler, por exemplo, Gênesis, ou você vai ver lá na Bíblia que o Sol parou, a Bíblia, Deus inspirou, e ela não contém erros na sua mensagem e em revelar Jesus Cristo e revelar quem é Deus, mas ali Deus deixa a limitação científica da época com tranquilidade, e é isso, por isso que a gente precisa de hermenêutica, porque a hermenêutica é a atenção da palavra eterna de Deus que está em toda a Bíblia, mas as peculiaridades do autor, que é humano, que está falando em uma língua, num tempo, num local, para umas pessoas. Então é interessante você ver as cartas de Paulo, como elas são da situação local ali, a gente chama de situacional, e ele está respondendo, às vezes ele manda um beijo para não sei quem, você fica assim, quem é essa pessoa aí? A gente nunca nem sabe, porque Paulo está enfrentando uma situação local, e a gente precisa de hermenêutica para pensar o que era a situação local, e a gente deixa no local, e o que é uma situação eterna. Por exemplo, quando Paulo manda usar véu, a maioria das igrejas hoje, graças a Deus, já entende que o véu é algo da cultura local ali, que Paulo está mandando elas colocarem o véu, porque ia escandalizar as pessoas lá. Hoje, a grande maioria das nossas igrejas sabe que esse mandamento de Paulo, ele é local, situacional, porque o tempo passou, a cultura mudou, e hoje não precisa colocar véu nenhum para orar e tudo mais. A mulher ficar quieta é uma discussão se isso é um mandamento situacional durante o culto local, ou se é algo realmente para todos os tempos. Eu olhando ali claramente, até mesmo todo o contexto de Coríntios, a gente vai percebendo que é óbvio que a mulher pode orar, que a mulher pode ensinar numa escola dominical, que a mulher pode falar, evangelizar, pregar, porque é óbvio ali, eu não estou falando de ordenação, tá? Mas eu estou falando que é óbvio que aquelas recomendações eram recomendações em outro tempo.
tá bom? Outra coisa aqui, por exemplo, a gente esquece que, por exemplo, as pessoas às vezes vão para as leis de Levítico, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Torá, e fala, nossa, que leis machistas, que leis retrógradas. Mas a gente esquece que as leis naquela época, aonde os povos vizinhos, os cananeus, por exemplo, sacrificavam até os seus filhos aos deuses, as mulheres eram estupradas, as mulheres eram abandonadas por qualquer motivo. E aí vem a lei do Senhor, que era muito vanguarda para a sua época, falar que o homem tinha que casar com a mulher, você tinha que honrar o pai e mãe e não matar o pai e a mãe. Aí você vai ter várias leis sobre você não pode transar com o seu pai, você não pode transar com a sua mãe, com a sua prima, com a sua irmã. Por quê? Porque a marca do povo de Deus era uma marca de ser multiplicar e encher a terra. Só que quem multiplicava e enchia a terra mais rápido, criava o exército mais rápido, era mais poderoso. E o que as nações vizinhas de Israel faziam? Eles iam transando com todo mundo e estuprando irmãs e tudo. E aí vem a lei do Senhor dizendo, não, você não pode se juntar. Era muito rigorosa a lei do Senhor. Com comida, com usos e costumes no sentido de principalmente na sexualidade, a santidade era muito importante. E como se aproximar do Deus ali no tabernáculo. Então, todas essas leis eram leis que eram muito avançadas se comparadas aos povos vizinhos. O problema é que o povo lê a Bíblia hoje, com a cabeça de hoje, e aí começa a falar, por que Paulo não falou mais claramente sobre a escravidão? Porque Paulo já está sendo tão vanguarda na sua carta a Filemão, que muito provavelmente ele foi perseguido por aquela carta. Então a gente não percebe que ele já está sendo, e todo o sistema foi quebrado da escravidão, muito por causa das cartas de Paulo, né? Só que isso vai acontecer muito tempo depois. E a gente sempre pensa em escravidão como o que aconteceu principalmente no século XIV, XV e XVI, e em diante, que é a escravidão na África, mas muito da escravidão da época da Bíblia era uma escravidão de povos que foi conquistado. Então, um dia você é rico, se sua nação é conquistada por uma outra, no outro dia você é um escravo. Então, não é muito por raça, é simplesmente pelo azar de você estar numa nação que foi conquistada pela outra. Então, o tempo é muito importante. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!